Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo. Estou em contato há muito tempo, é um pesquisador fabuloso, conhecidíssimo, pelo menos, das pessoas que militam na área das pesquisas, na área das inscrições rupestres, na área da arqueologia, na área da ufologia, na área dos mistérios, na área da teurgia. Nós vamos dar uma pincelada superficial por algumas coisas e nós vamos entrar principalmente no foco do programa de hoje, que vão ser as inscrições rupestres espalhadas pelo Brasil. Muito interessante, muito pouca gente lida com isso, porque para você trabalhar com inscrições rupestres ou para você pesquisar, você tem que ter tempo, você tem que ter disposição, você tem que ter dinheiro, né? Porque o Brasil é um país continental. Tem coisas que você nem imagina que possam existir. Eu tive a grata satisfação e oportunidade de conhecer alguns desses lugares, né? O nosso convidado, muito mais do que eu, então eu sei o que é você estar de frente a inscrições rupestres deixadas por pessoas, por seres, há 35, 40 mil, 15 mil anos atrás, sabe-se lá quanto, né? Porque a gente data através do carbono, data através desses outros conhecimentos, mas são pessoas que passaram por lá, e o que eles queriam dizer com aquilo, né? Alguma simbologia tem animal, tem não sei o quê, mas tem muita outra simbologia, e você olhando, você fica boiando, e aí é que existem os estudiosos, tipo o nosso convidado, que é o José Augusto Fonseca, que eu trago aqui para a gente conversar hoje e esclarecer muitas dessas coisas lindas que o Brasil tem e nos oferece. E aí, José Augusto, finalmente você no Vida Inteligente, hein? Boa noite, tudo bom? Tudo em paz? Tudo bem. José Augusto, como é que você começou a se interessar por esses assuntos, vamos dizer, qual é a sua formação? Você tem alguma formação acadêmica? Eu sou economista e eu fui gerente de empresas, fui consultor de empresarial e trabalhei com perícia judicial também muitos anos, mas eu comecei a gostar dessa área, assim, me dedicar mais em 81, quando eu comecei a ver umas coisas estranhas, umas viagens que fui fazendo, no Mato Grosso e outros lugares. Então, eu comecei a ver essas coisas e fui me interessando pelo assunto. E isso aí é como se fosse uma coisa assim complicada, porque você vê uma coisa, você quer ver outras coisas, cada vez mais, né? Então, nas minhas horas de folga, né, nas férias, eu viajava com a família para a praia, ficava alguns dias, né? E depois eu ficava uma semana por minha conta, sabe? Por mato afora, procurando essas coisas. Aqui você atribui, claro, eu nasci. Eu nasci. Pois não? Eu nasci com algumas coisas, assim, vamos dizer, com essa tendência. Eu já tive alguns fenômenos psíquicos desde pequeno, então alguma coisa nasceu comigo, vamos dizer. Está metido há 60 anos na ufologia, já vi disco voador, não vi luzinha. Então, alguma coisa já estava dentro de mim para eu militar na área que eu milito até hoje. E você veio com alguma sementinha nesse sentido ou não? Eu acho que tem, sabe? Eu também já vi discos voadores também, já pesquisei disco voador há muitos anos, já fui consultor da revista UFO também, hoje não. Mas, então, existem muitos mistérios no nosso planeta, muitas coisas estranhas, né? E quando a gente viaja, conhece pessoas de locais diferentes, vê determinadas coisas, nós começamos a notar que os mistérios são muito maiores do que a gente imagina, né? Porque tem alguns registros que eles querem dizer muito mais coisa do que uma brincadeira ou uma coisa assim que a pessoa grava como se ela tivesse ociosa. Não é bem assim. Existe muito mistério no Brasil. E você bom, vamos falar antes de a gente entrar na inscrição rupestre em si, eu vi que você lida também com um assunto muito profundo, a teurgia. Fala o que é teurgia, explica para o leigo o que é teurgia. Coisa de Deus, né? Teurgia, magia. Vem do grego, né? Theos ergon, né? Doutrina divina. É irmã da teosofia, a mesma coisa, sabe? Que é também doutrina sagrada, doutrina filosofia de Deus, né? Então, a teurgia, ela procura aprofundar nos assuntos ligados
a transcendência do ser humano, a criação do mundo, das raças, a evolução das raças. Então, ela envolve todas essas coisas. Helena Blavatsky, o mestre tibetano, Jamal Cugo, Alice Bailey, o professor Henrique José de Souza, etc. Então, todos esses são conjuntos ligados, sabe, a um conhecimento global, que envolve o conhecimento global da raça humana, filosofia, religião, ciência e arte. Então, isso está tudo ligado. Você está... Está tudo ligado. E me diz, você fundou uma entidade teúrgica? Como é que é isso? Eu fui fundada aqui em Itaúna. Depois que eu conheci o Eufano Roncador, eu passei a ser filiado à organização do Mato Grosso. Nós tínhamos um grupo em Belo Horizonte. Eu morei em Belo Horizonte muitos anos. Depois nós mudamos para Itaúna, que é a minha cidade natal, e eu fundei um grupo aqui também, do qual eu fui presidente durante 16 anos. Depois eu fui para o Mato Grosso e um amigo meu ficou como presidente. Ela durou mais uns 10 anos ainda, sabe? Então, era uma organização assim, de cunho mais fechado, sabe? Nós fazíamos palestras públicas, mas depois as pessoas que queriam participar de um grupo fechado, onde você teria uma orientação, meditações, tinha um templo onde fazia os rituais. Então, aí ela desenvolvia um trabalho isolado. E tinha as palestras que eram públicas e que a gente também divulgava esses assuntos. Ela durou muitos anos, tivemos várias pessoas inscritas aqui, e muitas delas continuam vivenciando essas coisas porque elas não podem parar. A entidade ela deixou de existir pela minha saída de Itaúna, uma das razões, e depois também que muitas pessoas acabam, né, no tempo, as pessoas vão debandando também, né, por causa dos problemas familiares, problemas comuns, cada um tem seus problemas, e ela foi reduzindo, e a gente não tinha assim, muito interesse de ficar tendo quantidade de pessoas, não, sabe? Até que ela encerrou. Teve o seu tempo, né, e teve a sua validade e tudo. Eu acho que sim, Então é isso. Agora, então, vamos lá. Então, a pergunta para a gente entrar no nosso assunto, que são as inscrições rupestres, e você tem a liberdade de aprofundar no que você quiser, falar o que você quiser, o que você achar adequado. A pergunta é, a teurgia que você tanto trabalhou e ainda está dentro de você, é claro, porque isso não vai embora, você viu ligação entre a teurgia e tudo isso aí que você apreciou, testemunhou, visitou, tocou através dessas suas andanças pelo Brasil, você vê alguma ligação? Ou seja, quem fez aquelas inscrições, que nós vamos mostrar no decorrer do nosso programa hoje, tinha algum conhecimento e expressava isso dessa forma de linguagem, que era através de esses tipos de marcas que deixaram em pedras, em paredões, essas coisas assim? Sim, com o tempo que a gente vai estudando, nós vamos chegando a algumas, não são conclusões. A gente vai idealizando alguns pontos que eles têm que modificar no decorrer do tempo, ele tem que deixar que todo o ensinamento, o conhecimento ele é dinâmico. Então, nós podemos aprender em determinadas coisas. Mas, quando nós começamos a ver determinadas coisas, que nós vamos ver algumas aqui que vamos mostrar, nós vemos que teve uma civilização no Brasil e no mundo inteiro. E essa civilização, ela não foram indígenas. Os indígenas do Brasil, por exemplo, eles são partes de uma raça de antiga e que sobreviveu, mas eles não têm relação com determinadas coisas. Eu conversei com 3 caciques, 2 em Roraima, na reserva Macuxi, próximo da Venezuela, eu estive lá, e eu fui na Pedra Pintada com eles, e tem inscrição lá a 15, 20 metros de altura, e eu perguntei se foram seus antepassados. Eles disseram que não, que quando chegaram aqui já estavam aqui. Conversei também com um cacique Chavante, né, no Mato Grosso. Ele, inclusive, no final do ano passado, teve um Globo Repórter em que ele apareceu e ele levou as pessoas no Alto da Serra, onde tem as inscrições que ele falou que tem. Ele também me falou que não são coisas de índio. Os índios não fazem isso, eles trabalham com cerâmica. Né? Então, eu não tenho essa habilidade de mexer com pedra, nem trabalhar com pedras, nem fazer esculturas em pedras, nem construir coisas em pedra, como no Brasil tem também. Isso é relativo a uma raça mais anterior,
E está ligado, por exemplo, às antigas tradições, né? A doutrina secreta, as instâncias de Gideon, quando fala da primeira, segunda, terceira, quarta, raça Atlântica, por exemplo, né? Que ela construiu essas grandes construções do planeta, foram feitas pela raça Atlântica. E nos últimos estudos que eu estou fazendo, eu estou incluindo os gigantes também, porque para construir aquelas coisas, não são extraterrestres, do meu ponto de vista. São gigantes que viveram na Terra no passado. Os toltecas, por exemplo, eram seres gigantescos. E eram engenheiros e eram grandes seres, né, de grande inteligência que atuavam no nosso planeta. Desenvolver a raça Atlântica é um ponto excepcional. Bacana, estamos começando bem. Isso é instigante, né? É muito gostoso você saber que alguém nos antecedeu, né? Uma inteligência nos antecedeu, né? Hoje eu não tenho dúvida que o Brasil ele foi também o berço de uma civilização, de uma civilização anterior. E, às vezes, até pode ser que era conhecido dos avós dos Incas e dos Maias também, porque as nossas funções aqui, elas são mais grotescas, mais grosseiras do que as que tem lá em Tiahuanaco, em Cusco, Sacsayhuamán, que é uma coisa ali que ninguém explica aquilo, né? Não tem engenheiro que consegue explicar nem dizer aquelas coisas. Então, no Brasil, nós temos uma série de referências, que eu estou fazendo agora um trabalho sobre os gigantes no mundo, na América e no Brasil. Né? E, no Brasil, ninguém falou nisso, não, eu acho, mas eu acho que eles passaram por aqui também. Passaram, você está falando que passaram. Se eles passaram, eles viriam da onde? Eles tiveram um itinerário, Fonseca? Não, porque é o seguinte, os continentes hoje não são os mesmos de antigamente, né? Então, eu penso que a América é considerada um dos pontos mais antigos do planeta. E eu acredito que ela já esteve ligada a muitos continentes enormes, que muitos desapareceram já, porque há mudanças no continente também. Com a mudança das raças, muda-se os continentes, os locais das raças também. Mas eu acho que o Brasil, né, onde está o Brasil principalmente, é um dos lugares mais consistentes do planeta, segundo alguns estudiosos. Então, eu penso que ele é muito mais antigo do que nós pensamos. E, sendo antigo, teriam passado por aqui também esses seres que estavam ligados a esses grandes continentes desaparecidos. Né? Nós temos alguns resíduos aqui, nós vamos mostrar algumas coisas que nos deixam impressionados, nos deixam assim, sem saída com relação àquilo que está ali. Isso que nós vamos começar a mostrar agora, antes de a gente começar a mostrar, eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma datação para isso? É o que nós vamos mostrar. Eu sei que você tem... O material que você tem é vastíssimo, a gente precisaria de muitos programas para poder mostrar tudo, né? Mas isso que nós vamos apresentar hoje, ele tem a datação dele, você tem alguma ideia de que datação tem isso? Alguns têm. Onde foi feito alguns estudos arqueológicos, foram feitas algumas datações, mas elas são baseadas em carbono 14, ou, por exemplo, alguns esqueletos que são encontrados no lugar, restos de alimentos, mas isso não nos diz tudo, não. Tá? Porque eu tenho, por exemplo, algumas inscrições rupestres, vamos ver, por exemplo, em Peruaçu, a 10 metros de altura, muito bem elaboradas, elas não podem ter sido feitas por um homem comum nem simples. Então, a datação, ela compromete um pouco. Eu penso que são coisas muito mais antigas. Agora, e essas, antes da gente entrar, essas inscrições, que eu vi muitas, que eu já te falei, estive em 7 cidades, estive em São Raimundo Nonato, conheci algumas coisas maravilhosas ali. Elas com o tempo, sem a ação humana, elas vão se desgastando ou não? Porque parece que eles têm uma técnica de deixar isso aí impresso por milhares de anos. Como é que é isso, caramba? Não, elas se desgastam, mas acontece que, por exemplo, a gente vê as tintas que nós temos hoje são uma vergonha, né? Você tem um aspecto comercial também, que se durar muito, ninguém vende, né? Mas essas pinturas antigas, vocês falam que tem pinturas de 10 mil anos, 8 mil anos, elas estão muito perfeitas, muito boas, né? Agora, com relação às inscrições rupestres, principalmente estudo rupestre, eu divido, por exemplo, em três tipos no Brasil as inscrições rupestres. Você tem as simples, animaizinhos, rios, que são as mais simples, que qualquer pessoa pode fazer, que é de um homem realmente primitivo, que vinha em caverna e tudo mais. Você tem uma intermediária, que ela parece que a pessoa tinha um conhecimento e perdeu parte dele por algum motivo, algum trauma, alguma coisa. E você tem uma terceira que é muito avançada e que ela pode ter sido feita por nenhuma dessas pessoas. Quer dizer, quando você vê isso não pode ter sido feito por uma pessoa comum, porque ela é muito complexa e não tem explicação da maneira como ela está exposta ali.
Tá? Então, no meu entender, nós temos 3 aspectos. Então, quando se mistura uma pintura rupestre de um animalzinho qualquer com uma pedra do Ingá, por exemplo, isso é desleal, no meu entender. Porque aquilo lá é outra coisa, né? É outro contexto. Então vamos lá, vamos deixar de atiçar a curiosidade da turma aqui. Eu vou entrar com o primeiro slide e você começa a falar aqui. Okay. O que é isso aqui? Esse slide aí, ele é uma cabeça de pedra, sabe, que tem lá no local que chama Serra Azul, em Barra do Garças. Eu exigi lá há 4 anos e eu andei muito naquela região. Ela fica no alto da montanha, é uma cabeça, ela deve ter entre 3,5 e 4 metros de altura. Então, ela tem, do lado de cá, a gente pode ver que tem algumas formações do nariz, assim, uma boca, uma testa e tal, um capacete. São 3 pedras que estão em alinhamento no alto dessa serra. Tem ali, é uma serra que tem 7 cachoeiras, um lugar lindíssimo, maravilhoso. Eu fui lá várias vezes. Então, são 3 cabeças em posição vertical. Há um grande, 3,5 metros de altura, no mínimo. Então, e tem 2, né, tem formas que são humanas, parece que são cabeças humanas, gigantescas, né? E uma terceira, que fica num ponto mais ou menos alinhado, é um leão. Você vê um leão perfeito. Um leão perfeitamente, você vê um leão perfeitamente, é o corpo dele e a cabeça do leão olhando para cima assim. E ela olha para ter um vale imenso logo embaixo, assim, um paredão, né? Então ele olha para o vale. No meu entender, ele tem outras coisas, os detalhes que eu verifiquei também. Num téculos dentro dessas imagens, você tem pedras que são colocadas em posição vertical, parece que foram ajustadas por alguém, não parece que é uma coisa natural. Parece que ela foi ajustada por alguma pessoa para dar calçamento embaixo. Então, esse tipo de coisa chama a atenção da gente, porque são 3 figuras que parecem, vamos dizer, figuras que foram esculpidas há milênios atrás. É lógico que o tempo vai desgastando isso, né? Então, elas estão alinhadas em oposição de alinhamento, 2 de cabeças humanas e uma de leão mais na frente, e isso, para mim, tem um significado. O leão ele tem um símbolo muito antigo, né? Ele está ligado ao contexto espiritual humano, dos 4 animais sagrados, da Cabala, lá da tradição. Então, você tem um leão, ele está simbolizando o aspecto espiritual, e ele está ali com 2 cabeças humanas. Então, no meu entender, isso tem um significado relativo a alguma, vamos dizer, inteligência que, para eles, tinha uma referência muito grande e tinha um significado muito grande. A Serra do Roncador, ela tem várias coisas. Logo, mais à frente, próximo dessas cabeças, tem uma gruta também onde tem a gruta dos pezinhos, que é famosa, muita gente ouve falar disso. São pés humanos, tem um pé maior e pés menores, que estão gravados na parede, a mais ou menos 1 metro de altura, que é um negócio difícil você gravar um pé na parede. Não é um desenho de um pé, é um pé gravado, parecendo que a coisa era mole, e foi gravado ali e ficou preso lá. Eu encontrei esses pés gravados na parede também, em Pochorel também, no Mato Grosso, que é assim, a coisa não é muito comum você ver um pé gravado numa parede, considera gravado numa argila, e aquilo endureceu. Se aquela montanha ela é enorme, e se ela fosse mole, ela deveria ser uma montanha com picos, né? No meu entender. Então, são coisas que deixam, por exemplo, um rastro, por exemplo, de mistério muito grande. E tem alguns símbolos diferentes também. Na região mais para frente um pouco, falando do Roncador aí, não estou ligando ao Mato Grosso, nós temos lá dos Sonhos, que tem também coisas fantásticas lá. No alto da serra, tem um local que chama Ponte de Pedra, que parece uma ponte de pedra mesmo, rústica, muito antiga, e tá lá, é um troço diferente. A natureza que fez, não pode ter sido, mas ela é muito estranha. E tem uma fazenda que eu visitei, lá no alto, tem um local que é uma pedra, parece um apartamento, sabe? Até o pessoal do grupo tibetar fizeram um trabalho especial lá. Ela tem vários compartimentos, você entra dentro dela, você vai subindo assim, e chega lá em cima, tem vários salões que você pode dormir dentro dela. Ela é uma pedra grande, mas você não sabe disso. Quando você entra nela, você vai vendo salões, né? E chega no topo da pedra, você vê o vale, que é uma maravilha. Logo que você chega assim, na entrada dela, ela tem várias inscrições no pé, cortadas na pedra, embaixo do relevo, que são, assim, no meu entender, é uma escrita, né?
E aí você entra no primeiro salão, tem um buraco, você entra aí tem outras inscrições lá dentro. Aí você sobe, entra no outro salão, tem inscrições lá dentro. Tá? Então, é uma coisa que no nosso entender, na visão que a gente vai tendo, na medida que a gente vai vendo várias coisas, é uma escrita deixada por alguém que ali esteve, sabe? E significa alguma coisa. Né? Então, a gente procura juntar, tem alguns desses símbolos que são encontrados lá, por exemplo, no Mato Grosso, você encontra em muitos outros lugares do Brasil também. Então, parece uma linguagem. E já existe algum esboço de interpretação dessa linguagem, Fonseca? Não existe, não. Existem algumas ideias, né? Eu andei desenvolvendo alguma coisa que são muito difíceis. No Nordeste tem muitas coisas lá interessantes. Claro. Né? São muito difíceis, porque são coisas muito antigas e você tem, por exemplo, você não sabe, não consegue entender, uma linguagem muito antiga, ela tem determinados padrões de ligação, ela pode ser escrita, por exemplo, de baixo para cima, de esquerda para a direita. A simbologia, né, ela vai mudando no decorrer do tempo. Né? Agora, tem alguns signos que são parecidos com os latinos, com os signos fenícios, com os signos hebraicos, por exemplo, você encontra alguma coisa. Você me diz uma coisa, voltando ao início da conversa aqui, quando você mostra esse slide aqui, que você disse, alguém já com certeza já pensou se não poderia ser, ou que nós vamos ver, ou que você já deve ter visto, o que diferencia o que você tem pesquisado ao longo de todos esses anos com muitas imagens de pareidolia? Porque muitas vezes a gente olha para uma pedra, né? Tem a pedra com a cara do índio, tem a pedra que parece um coelho, tem outro que é que tem como é que se diz, uma coroa na cabeça. Como é que você consegue distinguir uma pareidolia de uma como é que se diz, de uma imposição humana, de uma fabricação humana, digamos assim? Nesse caso específico, vou supor que fosse uma pedra só que ela tivesse lá. É uma coisa. Mas são três. E elas são próximas uma da outra. Em posição vertical. Não tem próximo dali, você não encontra nenhuma pedra em posição vertical. E é uma pedra grande, ela tem 3,5 metros de altura aproximadamente. São duas pessoas no mínimo. Duas ou mais pessoas. Então ela é muito alta, são duas figuras, e você contorna a figura e elas têm um formato que mostra uma figura humana. Isso pode ser, por exemplo, o efeito da natureza? Pode ser, claro que pode. Agora, o que diferencia é três que estão ali mostrando figuras conhecidas, como um leão, por exemplo. O leão, você vê ele perfeitamente, um leão. Qualquer pessoa vê um leão hoje. Você vê o corpo dele, que é gigantesco, e vê ele com a cabeça voltada assim para cima. Sabe? Eu tenho no meu site lá, eu coloquei ele em alguns lugares. Então, essa é a diferença que eu vejo. Se chegar no lugar e ver, por exemplo, apenas uma figura, tudo bem. Você pega Macauazzi. Macauazzi, perto do Peru, é uma montanha de pedra, de granito, ela tem mais de 100 figuras esculpidas de pedra e de animais. Quer dizer, a natureza foi lá, esculpiu esse monte de coisa, não esculpiu no outro lugar, é uma coisa diferente, não é comum. Sabe? A natureza não faz esse tipo de coisa, sabe? Preferencial para um lugar e você anda, por exemplo, ali pouco tempo ali para frente, você não vê mais nada. Né? Então, as diferenças que eu vejo um pouco é nisso aí. Por que ele está naquele lugar somente concentrado? Né? E, às vezes, são lugares, não são espaços grandes, né, onde essas coisas estão expostas. A diferença que eu vejo, normalmente, é isso. Gente, isso aqui que eu vou mostrar aqui do José Augusto Fonseca, ele vai mostrar... tem muito mais coisas, nós vamos deixar o endereço depois. Ele tem um site que é no Via Fanzine, onde ele escreve há muitos anos, que é do nosso amigo Pepe Chaves, e ali as coisas estão muito mais explicadas, tem muito mais figuras do que nós vamos mostrar hoje. Então, hoje é uma abertura para vocês irem lá pesquisar, e futuramente nós teremos outras coisas que o José Augusto vai mostrar aqui. Podemos seguir adiante aqui para o segundo slide? Vou olhar para frente. Antes de eu voltar, só vou voltar ao seguinte, uma curiosidade minha. Onde tem essas três faces na pedra e mais o leão, o que é aquela região? Tem alguma coisa lá que como é que se diz?
que daria uma sustentação para 3 figuras estarem lá e um leão olhando. O que é nessa região? Tem outros detalhes, porque antes de você chegar nessas esculturas, as pedras que chegam lá, parece que você está subindo uma escadaria desgastada pelo tempo. Parece uma escadaria. Né? De um outro lado, assim, abaixo das figuras, tem um retângulo cortado na pedra, muito certo, como uma parede. Cortar na pedra, como uma parede. Então, lá tem vários detalhes que eu observei lá, que eu andei em volta assim, bastante. Então, tem vários detalhes no lugar que leva você a pensar que alguma coisa teve ali. Tá? Alguma coisa teve. Agora, como é uma coisa muito, muito antiga, eu imagino que tem milhares de anos, eu acredito que tem, que isso aí está ligado, no meu entender, às épocas mais antigas do nosso planeta. Né? Então, normalmente hoje você encontra realmente pouquíssimas coisas. Interessante. Então, isso que eu queria saber. Então, tem muito mais coisa lá, tá ligado? Talvez uma cidade antiga, qualquer coisa assim. Beleza. Vamos seguir, então. O que é essa nossa segunda... Esse é o nosso segundo slide. É uma das coisas mais espetaculares que tem no Brasil, que é a Pedra do Ingá. São detalhes das inscrições do Ingá, né, da Pedra do Ingá. Famosíssima Pedra do Ingá. Nós podemos ver aqui, nós temos aqui, acho que um quadro mostrando um punhado delas e um detalhamento aqui do lado. Nós podemos ver que tem um baixo relevo. E eu não acredito que isso seja picoteamento com polimento, porque elas não têm arestas nenhuma. E um trabalho para ser efetuado desse tipo aí, ele levaria muito e muito tempo. Eu vejo da seguinte maneira, uma pessoa primitiva, ela não tem uma força de vontade muito forte para desenvolver um trabalho caprichoso, não. Ela começa a falecer, desiste, ela larga para lá. Sabe? É diferente de uma pessoa, um artista, uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual maior. Né? Então, isso aí, a pessoas primitivas, eu acho muito sem sentido. Ela quando você a vê, você fica impressionado. Ela tem mais ou menos 23 metros de comprimento, 3 metros de altura, e mais ou menos 16 metros por 3, aproximadamente 50 metros quadrados, são inscrições rupestres. São esses desenhos. Né? É muito grande, é um painel, sabe, imenso. Então, tem essas inscrições maiores, elas têm cerca de 40 centímetros de altura. Aí você chega ali, meia cana, você arredondado assim, você vê, você olha assim de lá, você vê, não tem aresta nenhuma. Aí eu me lembro o seguinte, você pegar uma argila, por exemplo, pegar um objeto, e você moldar ele numa argila e tirar aquele objeto, ficar a marca ali, é exatamente isso que é a Pedra do Ingá. Tá? Então, no meu entender, é uma linguagem muito antiga, feita por uma metodologia muito avançada, que nos foge, e nós ficamos tentando entender, criando coisas dentro do nosso padrão. Muitas coisas que tem no Brasil, eu vejo dessa maneira, no mundo inteiro, né? Dessa maneira. Nós não podemos interpretar, por exemplo, uma pirâmide no Egito, em determinados tempos, o Baalbek, por exemplo, e várias coisas, com a nossa tecnologia, com o nosso entendimento. Fica difícil, realmente. Essa Pedra do Ingá está onde, Zé Augusto? Está na Paraíba. Fica na Paraíba, fica, por exemplo, fica perto de Campina Grande, a 100 e poucos quilômetros de João Pessoa, né? É uma cidadezinha pequenininha, o Ingá. Então, eu estive lá, né, e aluguei um táxi lá para me levar lá, porque eu falei, você vai comigo e fica lá o tempo que eu quiser. Acabou que o chofer de táxi se interessou também pelo assunto. Ele morava em Campina Grande, que fica a 20 quilômetros de lá, e ele nunca tinha ouvido falar do assunto. Que é isso? Ele falou, você sai lá de Minas Gerais, sabe? Não, porque eu me interesso. Aí falou, eu não sei de nada disso aqui, ele achou uma coisa espetacular, ficou perguntando as coisas. Então, ela tem, além da Pedra do Ingá, que ela tem, é como se fosse uma baleia, sabe? Ela parece uma baleia no meio do rio Bacamarte, e ele corre no meio das pedras, e depois da seca, que eu tive lá, ele fica quase seco, com apenas algumas poças d'água. Aí, quando você anda você sobe do outro lado do rio, você vê, tem várias inscrições, são na pedra, como se fosse alguma coisa moldada na pedra. Não parece que é pintura, não. Parece que você cavou com um ácido, por exemplo, e aquilo ficou gravado na pedra, sabe? Que fica no sol lá do Nordeste, a não ser quantos mil anos, e o negócio você enxerga aquilo perfeitamente. Então, tem várias dessas inscrições, também no outro lado do rio, do lado de lá, sabe? Várias dessas outras. E tem uma pedra também lá, que é chamada Pedra do Sino, ela é cinza, ela é cinza mais clara, ela fica do outro lado do rio, então ela está até quebrada, sabe?
eles tentaram furar um buraco lá com a broca lá para ver se era oca. Não é oca, você bate nela, é como se você batendo no sino. Sabe? É uma pedra, ela é imensa, ela é enorme. Então parece que é um produto que foi feito lá, por eles lá, por alguma razão, não se sabe. Né? Agora, com relação à Pedra do Ingá, só uma observação, que quando eu estudei isso lá, eu tive dando uma olhada, quando o Coronel Fausto esteve na Bolívia, ele ficou sabendo que os índios lá, eles faziam, eles tinham uma fórmula com alguns vegetais que eles conseguiam amolecer a pedra e o ouro também, e fazer alguns trabalhos de ouro e de pedra, amolecendo o ouro, trabalhando com ele na mão, e depois aquilo endurecia novamente. Então, isso é possível que tenha sido utilizado. Mas eu penso que é muito mais antigo, que foi usado ali uma tecnologia muito maior e por pessoas, por povos que eram muito mais avançados e que podiam, digamos, ter precisado a Atlântida, por exemplo. Né? Eu penso que é uma linguagem atlântica, penso que é. Por exemplo, só um intervalozinho também aqui, é o seguinte, a língua tupi, eu estudei um pouco a língua tupi, e conheci alguns indígenas. A língua tupi é muito rica, ela é só falada, ela é ensinada pela mãe para os filhos. E ela foi, por exemplo, a primeira gramática escrita foi por Anchieta, quando ele veio para cá com o segundo governo do Brasil. Ele fez a primeira gramática, que eu tenho. Então, aí que ela foi escrita a primeira vez. Então, você pega, por exemplo, uma língua, por exemplo, tupi, como a língua tupi, que é a língua mãe do Brasil, que devia ter cerca de 1000 dialetos, mais ou menos, hoje deve ter uns 200 ainda. Então, falada, ensinada verbalmente, né? Que sobreviveu, essa língua, ela tem um rastro muito maior, porque ela é muito rica. Ela não precisava de ser rica, porque a vida dos índios é uma vida simples, caça, pesca, né? Trabalhar com madeira, né? Alguma agricultura em alguns pontos. Ela não necessitava de uma linguagem sofisticada. Né? No entanto, ela é sofisticada. Eu li a gramática tupi, eu estudei um pouco do tupi, ela é muito sofisticada para o grupo indígena que sobreviveu. Então, no meu entender também, dentro de algumas hipóteses e teorias que eu estou desenvolvendo, a língua tupi é língua atlântica, resto da língua atlântica. É lógico que deformada com o decorrer do tempo. Agora, a riqueza dela. Por que não? Quem sabe? Exatamente. A possibilidade. Podemos partir para outro, Zé Augusto? Podemos. O que nós temos aqui? Isso aqui nós temos, Museu Piauí, 7 cidades. 7 cidades... É interessante que é chamado de 7 cidades, né? E, na realidade, você caminha lá dentro, eu caminhei lá e tudo, em todos os lugares, fiquei um dia inteiro lá dentro. Tem muitas inscrições rupestres lá, mas ela tem monumentos, paredes, construções, esse tipo, por exemplo, que parece um camelo, por exemplo. Tem a tartaruga, né? A tartaruga, aquela coisa louca. A tartaruga é lá de Paraúna. É aquela outra. Então, tem as paredes imensas, paredões imensos, parece que tem ruas, praças. Você parece estar andando dentro de uma cidade destruída, demolida por alguma coisa, sabe? E curioso que ela tenha se chamado 7 cidades. Né? Ludwig Schoenhagen, ele esteve lá, ele era um austríaco, ele viveu lá, acabou vivendo e morreu lá no Piauí, sabe? O pessoal chamava ele de Schopenhauer, porque chamava Schoenhagen. Eles não conseguiam falar, chamavam ele de Schopenhauer. E ele era uma pessoa muito legal, bacana, sabe? E ele viveu lá e ele escreveu um livro sobre a história antiga do Brasil, que ele fala que lá era um local criado pelos fenícios, e ele disse que encontrou inscrições fenícias lá. Então, tem inscrições lá realmente maravilhosas, interessantes, tem rabiscos comuns, tem mãos carimbadas na parede, mas há coisas que não nos deixam, por exemplo, ficar tranquilos de que aquilo foi coisa da natureza. Exato o que eu te falei. Lá em 7 cidades você tem isso, esse conjunto de 7 agrupamentos, né? De formado. Agora, você anda ali, você é 180 quilômetros de Teresina. Você pode andar 180 quilômetros, você não vê mais nada. Você não gosta, não vê mais nada. Depois você vai encontrar em São Ramonato, aquelas construções também fantásticas, mas é 600 quilômetros de lá. Incrível, maravilhoso também. No meu entender, essas coisas também tem algo além. Eu conversei com algumas pessoas de lá, do parque, e eles me disseram uma coisa interessante, que algumas pessoas, dos moradores mais antigos, quando lá não era um parque, não era fechado, que eles viram pessoas com trajes diferentes, parecia muito antigo, andando no meio das ruínas. Sabe? Então, me contaram isso lá.
E eu não acho que isso é bobagem, não. Acho que tem a ver, né? Tem uma torre lá, uma torre que eu fotografei, era uma torre, ela tem uma janela. E eu estava com a minha câmera, né? Eu tinha uma câmera na época, era mais antiga, que sei, 99. Então eu dei um zoom na minha câmera, então você vê que a janela, ela é recortada e ela é oco, lá dentro é oco, é uma torre. Então eu acredito que ali tenha um mundo subterrâneo. Quem sabe? Ali é interessante porque você sabe tanto quanto eu estive lá também, visitei esses locais e pude conversar com as pessoas, existe uma enorme incidência ufológica ali, também tem isso, né? Tem sim, tem sim. Quem sabe alguma associação, né? Mas é tudo conjectura, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Então vamos seguir, vamos lá. Mas é fascinante. Quem puder ter a oportunidade de visitar o nosso Brasil, visite, porque você vai se encantar. É fabuloso. Olha, o Brasil é muito rico, sabe? Eu tenho uma agenda enorme, sabe? Que eu elaborei tem uns 30 anos atrás, mas não dá para percorrer tudo numa vida só, não, sabe? É muita coisa para e muita coisa interessante. A gente imagina que não tem nada, sabe? Além da beleza, né? Dos lugares que a gente vai, são lugares lindos, né? Você tem essas coisas diferentes. E a gente conversa com as pessoas do local, aí você coloca, na verdade, a importância daquilo, sabe? Porque a pessoa vai, mas não sabia que isso era assim, que era não sei o que e tal. E tem muitas coisas que destrói, né? Lá no Rio Grande do Norte, o prefeito de uma cidade lá dinamitou uma pedra cheia de inscrição para fazer paralelepípedo, né? Isso acontece. Vamos seguir. O que é isso aqui? Isso aí são inscrições rupestres lá do Vale do Peruaçu. O Vale do Peruaçu fica no norte, quase Bahia. E hoje ele é preservado pelo IBAMA, né, a região felizmente. Então, essas inscrições, você tem uma ideia de altura, aquela inscrição ela tem 10 metros de altura, sabe? É um paredão imenso, ela tem várias inscrições aí, e é uma coisa cheia de simbologia, você tem letras latinas aí, e assim, uma simbologia muito grande, sabe? Excepcional. Então, eu tive lá... É uma coisa preservada, não tem influência. Hoje é preservado, é muito bem organizado, sabe? Tem locais para visitantes. Lá tem cerca de 60 sítios arqueológicos, mais de 150 cavernas, mais ou menos. Mas se são liberadas para a administração pública, são só 5 sítios e umas 3 ou 4 cavernas. Sabe? Mas esse local aí, é chamado a Lapa dos Desenhos, ela tem uma quantidade imensa de desenhos. No pé dela, aqui no pé, você encontra desenhos simples, riscados na pedra, pinturas, rebocos, animaizinhos. Agora, você vai mais para um lugar mais alto, aí você vê, sabe, a quantidade de simbologia que existe aí. Sabe? No meu entender, isso não foi feito por pessoas comuns. Eu perguntei para o meu guia assim, como é que você acha que uma pessoa fez aquela pintura a 10 metros de altura? Ele já deve ser no galho de uma árvore. Eu falei com ele, olha, eu arrisco também em desenho, pintura, eu gosto, mas eu não dou conta de pintar num galho de uma árvore e fazer riscos tão precisos como aqueles. Verdade. Né? Então, essas explicações, elas não são muito consistentes, no meu entender, né? Porque é muito alto e são muito compactas. Não é uma coisa simples. Ao lado dela, você tem uma outra aí, que ela é excepcional também, que ela fica a 10 metros de altura, que ela tem também um conjunto assim, excepcionais também. Isso está no meu site também. Então, o Vale do Peruaçu é um local, lá tem as formações rochosas também diferentes, sabe, de animais, de casas de pessoas, que eu acho que elas não são esculturas, não. Tem formas de animais, você encontra em todo lugar forma de animais, né? Você encontra. Mas eu acho que não, sabe? Porque parece que ali foi um desenvolvimento geológico mesmo. Mas as inscrições rupestres que tem lá são fantásticas. Então, para mim, ali, teve um monte de gente passando por ali. E eu não acho que um homem que morou em caverna, que vivia de maneira simples, de maneira com brutamontes, ele teria sido capaz, teria tido condições de desenvolver um trabalho artístico tão grande como aquele. Não dá para a gente conceber um caso desse. Então, o Vale do Peruaçu é um dos lugares que eu recomendo as pessoas visitarem, que é um lugar fantástico. Hoje você tem lá uma organização muito bem instalada, né? Tem uma sede, tem um guia, você vai com um guia, sabe? Aonde é perto da onde?
Zé Augusto, na Bahia, perto de onde? Que cidade? Acima de Januária, às margens de São Francisco. Né? Então, chega em Januária, fica bem próximo de Montalvânia. Sabe? É quase Bahia, mais ou menos 60, 70 quilômetros na Bahia, na divisa com a Bahia. É bem no norte de Minas. Vamos lá, o que nós temos aqui? Esse aqui é Montalvânia. Montalvânia é um lugar que fica acima do Vale do Peruaçu, a uns 100 quilômetros, 150 quilômetros acima. Então, esse é um outro local também assim, estranho, porque tem várias cavernas e que essas inscrições rupestres são como essas da direita, por exemplo, que são feitas por tipo de picoteamento. O único questionamento que eu faço é que tem picoteamentos que estão muito finos. E você não pode picotear coisa fina com pedra. Né? Tem que ser com um equipamento mais sofisticado. Teria que ser, porque essa pedra aí é calcária, é pedra muito dura. Né? Essa figura, por exemplo, que nós temos aqui à esquerda, por exemplo, eu chamo de a esfinge de Montalvânia. Logo abaixo que você tem a caverna cheia de inscrições rupestres. É como se fosse o cara que me levou lá, o guia, eles parecem com um cartório, porque ela tem inscrição no teto, nas paredes, e desce para o chão adentro, porque ela está soreado, então desce para o chão adentro. E é uma quantidade imensa de escritura, está cheio de desenho, de figuras lá. Sabe, embaixo eu lembro que é muito difícil de ser feito. Então, no meu entender, isso é um relato. E tem coisas estranhas lá. Por exemplo, nessa caverna chamada Caverna de Poseidon, Poseidon é o deus dos mares, dos gregos, né? Então, tem um desenho lá de um homem, né? Com, por exemplo, as garras, assim, parece que está com um tridente na mão, que são garras, dedos, 3 dedos, e ele tem um corpo de peixe e rabo de peixe. Olha. E ao lado dele você tem vários desenhos que parecem ondas do mar. E logo vai ter uma tartaruga. Quer dizer, estão representando o mar, realmente. Então, uma figura dessa, gravada na pedra, né? Cortada na pedra, porque não é pintada, é cortada, que é muito mais difícil, né? Grande, é uma figura grande, não é pequena, ela deve ter pelo menos aí uns 40, 50 centímetros, né? Um homem com rabo de peixe, né? Claramente, no meu site tem também, com rabo de peixe, é uma coisa, assim, excepcional, no meu entender. Não tem mar nenhum por perto, né? Não tem mar nenhum por perto. Não, Montalvânia fica lá no norte de Minas, o rio Coachá que passa perto, ele é afluente de São Francisco, lá é a região do deserto, lá, por exemplo, tem fome, tem muita miséria, porque não tem secas, lá é uma coisa medonha, sabe? Então, essas coisas todas, e você vê um monte, tem várias outras coisas, porque tem tem 8 cavernas que foram descobertas lá pelo Lobo Montalvão, que fundou a cidade. Montalvão era um fazendeiro de manga. Ele foi para lá e ele fundou a cidade chamada Montalvão, onde é Antônio Lopo Montalvão. Ele fundou a cidade, e a cidade lá, a parte central dela, eu estive lá, então as ruas são nomes de deuses e de filósofos. É Praça Cristo Rei, Praça Buda, Rua Voltaire, Rua Balzac, então os nomes é tudo de filósofos. E ele escreveu uns livros, eu tenho 2 livros dele, muito complicados, porque ele fala sobre a tradição Montalvânia, que fala que é um livro de pedra de Montalvânia, e que ali tem uma história escrita que está ligada, por exemplo, aos povos antigos do passado e à mitologia grego-romana. É uma coisa lá, é um negócio lá um pouco complicado, não é muito simples de entender, não. E tem várias coisas lá, eu conheço outras, eu fui em 2 delas, com guia, e tem outras lá que tem inscrições, e é uma quantidade muito grande. Essa caverna, por exemplo, a do Poseidon, é uma quantidade imensa, as paredes todas cobertas de inscrições cortadas na pedra, uma pedra duríssima. Tá? Aí você fala, foi picoteamento, tudo bem, eu acho que foi. Mas tem riscos muito finos, que não tem como eu, por exemplo, picotear um risco muito fino com a pedra. Eu acredito que não, eu não fiz teste, não, mas... Devia ter alguma ferramenta. E outra coisa também, só me lembrei aqui, lá no Vale do Peruaçu, tem uma pedra que foi encontrada enterrada lá com um cadáver ao lado, o cadáver não tem nada a ver com isso, mas tem uma pedra lá que foi encontrada que ela tem vários riscos na pedra, mas é um risco como se fosse feito com a faca, ou com um instrumento cortante muito forte. Então, apesar de alguns falarem que é picoteamento, não pode ser, porque são riscos precisos,
que eu já encontrei em vários lugares tem isso, são riscos cortados na pedra, muito precisos e riscos, assim, como se tivesse cortado, por exemplo, com a lâmina no argila mole. É como se fosse assim. Olha. E aquele endureceu. É interessante, muito interessante. Muita coisa realmente... São alguns detalhes que a gente vê, sabe, que realmente eles destoam do que é normal. Perfeito. Vamos para essa. O que é essa aqui? Essa aqui é Serranópolis, no estado de Goiás. Fica pouco abaixo de Goiânia. Em Serranópolis, você tem várias grutas com inscrições lá. E esse local é um parque hoje, né? A Serra das Araras. Então, ele tem um local que tem várias inscrições, mas são pintadas na pedra. São várias, são um conjunto de inscrições muito bonitos também. E essa é em vermelho, esse vermelho vivo aí, ó, é o vermelho natural, tá certo? Das inscrições que tem lá. Né? Ela está um pouco gasta por causa dessa água que desceu e marcou, mas esse desenho foi feito não por mim. Eu fiz esse desenho copiado de um estudioso que copiou essa figura. Que figura é essa? Então, ele copiou essa figura, e eu reproduzi a figura baseada no trabalho dele. Ah, perfeito, então, muito bom. Eu coloquei aqui porque é uma coisa diferente, é uma coisa anormal em termos, sabe, de, por exemplo, povos primitivos terem pintado na pedra algumas águas aí fora. Então, é uma coisa aí flutuante aí que está, né, que parece um negócio, parece uma máquina voadora, entendeu? Perfeito, então, é mesmo. E ela tem aqui uns pontos aqui, pode ser que ela está sendo projetada para cima. Então, eu coloquei como um destaque de simbologia oculta, diferente, nas coisas do pé do Brasil. Faz parte de alguma coisa assim, enigmática. Você não pode explicar isso aí. Não tenha dúvida. E no site, que nós vamos deixar o endereço ao final da nossa conversa, no Via Fanzine, você vai poder ver essas figuras maiores. E aí você vai ver mais detalhes. Tem os comentários, né? Tem os comentários, tem outros também. Isso. Aqui não estamos limitados pelo tamanho da tela, essas coisas todas. Isso, vamos seguir aqui, vamos lá. O que nós temos aqui, José Augusto? Isso aí em Paraúna, esse local chama Serra da Arnica. É uma fazenda, e eu estive lá, conheci o trabalho da Lógia de Tovar, que ele escreveu, morou lá na cidade. Paraúna é Minas, né? Paraúna é Minas. Não, é Goiás. É Goiás também. Goiás. Goiás. Então, a Lógia de Tovar morou lá muitos anos e ele desenvolveu um trabalho fabuloso em relação, por exemplo, a esses locais. E baseado no trabalho dele, eu fui para lá e comecei a procurar essas coisas e me encontrei. Então, esse local, Serra da Arnica, era uma fazenda, e tem um local lá onde você tem um conjunto, como se fosse, por exemplo, uma fortaleza. Sim. Tá? Quando você chega aqui, do lado direito, onde parece um touro deitado em cima da muralha lá, você tem uma entrada assim, parece que é assoreado, então você entra lá dentro, você vê, tem paredes lá, com pedras cortadas, que foram feitas como em tijolos, mas são pedras grandes, cortadas, paredes evoluídas. Essa parede que tem do lado da esquerda aqui, é a parte da sustentação atrás daquele touro. Então, você vê que é uma pedra que foi cortada, que ela tem outra em cima, tem uma sustentação embaixo, uma pedra, ela foi assentada, foi amoldada dentro da pedra, e nos lembra Sacsayhuamán, né? Aquelas pedras que foram colocadas, parece que foram amoldadas, e tal, lembra Sacsayhuamán. E tem ao lado direito tem uma parede imensa lá, com pedras enormes também, alguns menores, mas que foram cinzeladas e foram colocadas e ajustadas, muito bem ajustadas, sem argamassa também, como essa aqui. Então, é apenas um modelo. Isso, para mim, é construção de gigantes, né? De uma raça muito antiga, do período Atlântico, talvez, sabe? Antes de subir, talvez, lá para o Peru e Bolívia, no meu entender. Então, isso é uma coisa que tem no Brasil, quer dizer, isso aí não é coisa feita por índio. Fora o que não foi descoberto ainda, fora o que nós não descobrimos ainda. Fora isso acho que já foi visto, né? Isso aí é outro local que tem lá, próximo da Serra da Arnica, que chama Serra das Galés. A Serra das Galés, você chega lá, ela tem a impressão que é uma cidade destruída também, porque ela tem várias pedras com formações de rostos de pessoas, animais, tem essa tartaruga aí, muito bem feita, ela tem, inclusive, nas costas dela, a pedra, inclusive, ela é trabalhada de maneira para fazer uma carapaça mesmo, não é mesmo? Então, tem várias figuras lá, de figuras humanas, rostos humanos, e tudo muito grande,
sabe? Então você anda lá dentro, parece que você está andando em ruas assim, pedaço de pedra, tem muros imensos, tem as formações assim, a impressão que se tem que foi uma cidade abandonada, né? Aí, é lógico, normalmente se diz que foi feito através do vento, da chuva, do calor, durante milênios, mas aí você anda próximo de lá, você não vê mais nada, só vê este local, que não é um local modelo tão grande assim, é como se fosse uma cidade mesmo, uma cidadela abandonada, no meu entender. Maravilha, hein? Puxa vida, imagino. Isso aqui é na mesma região ou não? Não, isso aí já é em Chapada dos Guimarães, é do Mato Grosso. Né? Fica, você indo para Cuiabá, né? Fica a 50 quilômetros de Cuiabá, né, da capital. Então, de lá do alto da serra, você vê a capital, você vê Cuiabá, os prédios de Cuiabá. Olha. Então, isso aí, quando você chega lá, vindo de Cuiabá, eu fui a Cuiabá, de Cuiabá nós fomos para lá, ficamos uns dias lá. Então, quando você vem de Cuiabá para Chapada, você começa a ver essas formações rochosas estranhíssimas, que são pedras que são trabalhadas também. É como eu te disse, né? Se você andar próximo ali, você não vai encontrar coisas assim também, não. Né? Agora, o mais interessante... Essas pedras foram trabalhadas, Augusto? Não, gigantescas desse tamanho? Eu imagino que sim, mas acontece que se diz que são formações geológicas, que servem através do tempo, do coisa e tudo, mas são muitas formações. E o curioso lá, que tem uma região que é chamada Cidade de Pedra, que nós fomos lá com o guia, ela tem pedras que são pedras assim, que você vê que parece que elas foram cortadas. Tem uma pedra que parece uma águia imensa, sabe? Tem uns 4 metros de altura, de braço aberto, assim, uma águia. Tem um que parece animais, outros parecem paredes. É um local, chama Cidade de Pedra, curiosamente. Então, é um local que tem informações assim, naquele local. Você chega no museu, você encontra várias obras de arte no museu. Mas é um museu que está lá expondo, né? Você saiu de lá, não tem mais obra de arte. Você chega nesse local, você tem aquele monte de figura, mas você saiu de lá, não tem mais nada. É como se fosse uma exposição. Então, esses pontos, esses pequenos detalhes, é que vai mostrando para a gente que tem coisas que não pode também misturar, claro. Tem local que você olha que são formações naturais mesmo. Tem muitas formações naturais. Mas quando você encontra um agrupamento de pedras deformadas, formando coisas diferentes, né? E que elas estão muito próximas, formando assim, um conjunto, a gente começa a pensar que aquilo ali pode ter sido alguma coisa muito antiga que está em ruína, por exemplo. Isso aí fazendo parte de um complexo muito maior, né, digamos assim. Exatamente, parte de um complexo muito maior. Esse lá chama Paredão, também é no Mato Grosso. O Paredão... Nossa, olha só. Hã? Olha só os sulcos, né? Isso aí profundo, tem sulcos na pedra, assim, que são muito precisos. Nossa. Então, isso parece são escritas, parece que é uma letra. Então, são sulcos muito precisos, que foi a pessoa que fez fez aquilo com precisão e não foi feito aos poucos, foi feito uma vez só, não é mesmo? Foi cortado uma vez só. É uma pedra, para você fazer isso, você tem que ter um equipamento diferente, ou ela mole. Mas como é uma parede de pé, muito alta, aí fica dúvida, né? Fica dúvida. O Paredão, ele é um dos lugares que eu fui. Eu conheci uma pessoa lá, um empresário lá, chama Givanildo Bruneta, e eu conheci ele pela internet. Acabou que ele me mandou umas fotografias. Aí eu fui lá visitar e nós andamos lá em Pochorel e lá também em Paredão, nós fomos lá também. Nós fomos em vários lugares lá. Então nós andamos em muitos lugares e que mostra que existem coisas ali que não são muito comuns. Existem coisas comuns também, tem um risquinho lá, risco, determinadas coisas que você vê que alguma pessoa pode ter feito. Agora, tem algumas coisas, como lá em Pochorel, fica próximo, tem pés moldados na parede, né? Moldados na parede. Você vê que é um pé que parece que a pessoa colocou o pé numa massa mole, mas está numa parede, assim, 1 metro de altura. É uma parede grande, ela faz uma curva em cima, sabe? Tem um abrigo. Então, fica mais difícil ainda, ter uma curva em cima, né? Então, a gente fica questionando. E tem alguns desenhos lá, algumas figuras, que elas são simbologias, são símbolos ligados a alguma coisa. E esse no Paredão, isso é apenas um detalhe, mas é um conjunto enorme, sabe? Um conjunto enorme. É uma gruta, mas ela é muito grande. Então, ela tem uma série de inscrições, todas nesse estilo, cortadas na pedra dessa forma, bastante precisa, sabe? Que isso aqui... impressionado também. Isso foi picoteamento.
O picotamento você tem que ficar batendo com o objeto, depois tem que polir. Com certeza. Maravilhoso. Que não é possível. Bom, isso é em Santa Catarina, né? Em Florianópolis, é a Serra do Coral que chama aí, né? Então, esse local... Serra do Coral. Eu fiz esse desenho baseado numa fotografia daí, no estudo que eu estava fazendo sobre teogonia, a teogonia no Brasil, símbolos teogônicos no Brasil, de norte a sul, né? E, por incrível que pareça, eu incluí esse detalhe, porque nós temos aí uma demonstração desses símbolos teogônicos, né? Existe um estudo que foi feito há muitos anos atrás, chamado Leon Cândalo, ele era um boliviano, e fez um trabalho com os índios guaranis. E ele ficou 10 anos na tribo lá e tal, conversando com os indígenas lá. Quando ele achou que sabia tudo, o cacique falou que agora não vou falar com ele sobre a língua, nossa língua sagrada, a banhaenga, né? Vou falar sobre a língua sagrada. Aí ele ficou assustado, ele falou, que língua que é essa que eu estou aqui usando? Não sei. Ele falou, não, é somente os caciques, os pajés, os caciques que falam. Aí ele ensinou para ele, foi contar para ele a tradição dos antigos moradores, né, que os índios, que os guaranis, os tupis guardaram, né, que é a tradição que fala sobre a criação do mundo, sobre os grandes seres. Aí você lembra de Helena Blavatsky, né, porque você vê uma semelhança tão grande nisso que eles falam, né, e você encontra esses símbolos representados no Brasil, né. Por exemplo, lá em Barra do Garças, tem um lugar que chama, uma pedra lá, que chama Pedra Foi Contada no Rio Araguaia, que ela tem todos esses símbolos aí. Hoje ela está lá na pracinha lá, e ela está bem destacada hoje, eu tenho ela mais antiga, eu fiz o desenho dela toda, ela tem 33 partes, ela tem todos esses símbolos aí, como está lá, né? Então você vê, por exemplo, aí, isso aí é uma simbologia ligada a um povo muito antigo, e diz muita coisa, sabe? Quando você vai entender o contexto da figura que está representada. Por exemplo, a pessoa que fez o estudo recente, chama Cacau Heré Jecupé, ele é da tradição dos índios, e ele foi iniciado lá, junto com os pajés, lá nessa tradição dessa língua antiga, né, que é chamada Aivu Rapitá, que é o fundamento da linguagem humana. Aí eu só mostrar para ele as coisas. Aí ele mostra, por exemplo, o círculo com um ponto, que nós vamos ver que ele tem aí, ele tem ali, lá em cima, na cara de uma pessoa com o braço para cima, o círculo com um ponto, representa Nhamandu, que é o grande mistério. Eles não falam disso. O grande mistério. O grande mistério é aquilo que nada pode ser dito. Helena Blavatsky coloca, por exemplo, também o círculo com um ponto, que é simbologia do germe na raiz. Quando tudo começou. Quando a criação começou, a ideação cósmica iniciou um processo de criação do mundo. É o ponto, também o círculo com um ponto. É o mesmo símbolo, né? O segundo símbolo é o círculo com outro círculo dentro. Que nós vamos ver daí. Tá vendo? Esse círculo é Quaraci, que é o fogo-mãe. Ou seja, a natureza, aquilo que os aspectos sublimes que a natureza produz através do quarto elemento, que vem depois. Entendeu? Então, o fogo-mãe é o conceito da mãe divina, né? Que é como se fosse o número 2, quer dizer, o primeiro é o número 1, o círculo com um ponto é o número 1, o círculo com outro círculo é o número 2, né? Que na simbologia esotérica é o círculo com travessão no meio, né? Espírito-matéria, né? Quando se separou as duas coisas. Matéria não no sentido material como nós conhecemos, mas no sentido superior, transcendente. O terceiro símbolo é o círculo, 2 círculos e um terceiro com um ponto dentro, que tem ali também, tá vendo? Então, 2 círculos e um com um ponto dentro, significa Tupã. Tupã é o desdobramento do todo, ou seja, é o início da criação, o Criador que começa a produzir todas as coisas, né? E temos o outro, que é 3 círculos, um dentro do outro, que é Nandesi, que fala, que é a Terra, que é o plano da criação, que dentro do esoteísmo é o círculo com a cruz dentro, é o quaternário, a Tetractis, que é chamado, né? Que é o mundo que nós vivemos dele, que é o mundo que nós vivemos, dentro do seu aspecto tridimensional, quadridimensional e das suas infinitas dimensões que existem. Impressionante, impressionante. É interessante isso, porque aí você tem muitos elementos que fazem de teogonia, claro, como essa pedra do Mato Grosso e alguns outros lugares que você encontra, mas a concentração que essa tem é muito grande. Sabe? Essa do Mato Grosso lá, ela tem todos esses conjuntos, todos esses elementos.
Que maravilha, hein? Puxa, valeu a nossa entrevista hoje. Só essa pedra aqui, ó. Só essa explicação. Essa é a observação que a gente faz em relação quando a gente vê uma coisa, a gente coloca, né, o que isso pode representar. Então, dentro daquilo que a gente vem estudando, você vê que existem alguns elementos que eles estão muito próximos. Por que não dizer que eles são... que eles podem dizer isso mesmo, né? Porque a linguagem, por exemplo, antiga, ela é muito mais simbólica, né, do que falada, do que, por exemplo, por letras, da palavras, como nós fazemos hoje. Né? Ela é muito mais simbólica, mais ideográfica. Que maravilha, né? E o bom é que perenizaram, né? Da forma que eles puderam, eles perenizaram esse conhecimento. Basta... Nós temos que ir atrás de... Isso aí está no Brasil inteiro. De norte a sul, você encontra essa simbologia. Sabe, por exemplo, lá, da JK, por exemplo, da JK em Goiás também, estive lá também. É um lajedo imenso, que é um livro escrito, que tem tudo isso aí. Maravilha, maravilha. O que é isso, então, José Augusto? Isso é uma urna funerária da cultura Marajó. A Marajó é do Pará, né? Ela, na ilha de Marajó. Essa cultura, ela se destacou. Algumas culturas lá no norte, né? Elas se destacaram, por exemplo, Miracanguera, Cunani, Marajó e Tapajó, basicamente, e algumas poucas outras, mas que se destacaram mais por causa da qualidade do trabalho que eles desenvolveram, sabe? Então, um trabalho muito grande. Essa turma chegou de uma maneira que ninguém sabe direito e se mandou, ninguém sabe, vamos embora, ninguém sabe. Olha, é mesmo? Apareceu e sumiu, ninguém sabe como. Desapareceu e deixou esse trabalho imenso lá. Agora, você tem uma ideia, por exemplo, a tribo que sucedeu a tribo dos Marajós foi a Aruã, por exemplo. Aruã, eles foram encontrados pelos descobridores aqui, eles eram comuns, não faziam nada, não. Eles faziam cerâmica comum e eram bem mais ferozes do que esses outros que podem não ser. Mas o trabalho, eu já fiz um trabalho específico sobre a cultura Marajó e Tapajó, principalmente, lá da Amazônia, no Pará, porque elas têm uma simbologia muito grande gravada dentro delas. Então, eu fiz um trabalho assim, mais extenso sobre isso. Tá? Então, você tem um trabalho específico sobre isso? Você tem um trabalho específico sobre os Marajós? Não, só esse assunto aí, mostrando alguns elementos. Né? Então, inclusive, destacando alguns pontos, algumas dessas descrições que eles desenvolveram em todas as suas expressões, né, que não sabe ser de arte só, mas para mim é para preservar alguma coisa. Então, essa urna, por exemplo, é uma urna para enterrar as pessoas. Então, eles pegavam, quando as pessoas morriam, né, principalmente eram pessoas líderes, né, ele era enterrado em cova rasa. Quando passava 2 meses depois, tiravam os ossos dele, pintavam de vermelho e colocavam dentro dessas urnas. Essas urnas têm 80 centímetros de altura. E tinham tampa também. As morinhas tinham tampa. E esses desenhos aí são feitos, sabe, essas figuras, elas variam. Você não tem nenhuma urna igual a outra. São semelhantes, mas parecidos não tem. A mesma não tem. Cada uma é diferente. Encontraram várias urnas. Muitas urnas estão no exterior, né, foram levadas para fora. Então, muitas dessas urnas foram encontradas. E tem vasos também. Tem objetos de adorno, e tem uma coisa muito curiosa, que são as tangas femininas, né, que foram encontradas lá em Marajó, porque eles gostaram de entender o que era aquilo. Acabaram de descobrir que encontraram uma estatueta com a tanga, então viram que era uma tanga. E essas tangas, a sua grande maioria, elas são todas gravadas com uma simbologia complexa, e não tem nenhuma igual a outra. E tem milhares de tangas dessas aí, sabe? No trabalho que eu fiz, eu fiz desenhos também dessas tangas, mostrando e destacando as figuras e os desenhos que tem ali. E tem a tapajônica. A tapajônica, por exemplo, em Santarém, a tapajó era a base a expressão dele é mais no trabalho com a argila, sabe? A argila que eles trabalhavam com ela, que eles moldavam, faziam os seus trabalhos, ela era feita de uma argila especial de rio, e eles misturavam o caiuxi também, que é uma esponja de rio, e ela ficava tão resistente, tão leve quanto a mesa. E eles têm trabalhos fabulosos também, sabe, dentro da cultura, e com muito detalhe, coisas difíceis de fazer, são coisas simples de fazer. E os seus sucessores não conseguiram fazer igual os mais antigos.
E uma coisa que a Tapajós, por exemplo, que destacou na Tapajós, que ninguém sabe de onde veio aquilo, eles encontraram cerca de 30 estatuetas em pedra, mais ou menos de 20 centímetros, de figuras diferentes de animais, normalmente de animais, figuras estranhas, esculpidas, e ninguém sabe porque ela aparentemente não faz parte da cultura Tapajós, porque são poucas que foram encontradas. Acham que ela foi trazida de fora, mas foram encontradas lá, na região do Rio Tapajós, tá? Junto com a cultura Tapajós. Então, aí dentro, esse aí é um trabalho muito extenso, muito longo, eu fiz um trabalho mais extenso, mostrando detalhes, destacando, por exemplo, as figuras que existem em cada um dos desenhos. São coisas assim, você vai ver que é, por exemplo, parece uma linguagem mesmo. Agora, esse povo, eles deixaram cerâmica fabulosa, mas não deixaram uma parede construída. Então, ninguém sabe quem era essa turma. Se eram gente de fora para cá, ficou aqui um tempo. Eles ficaram muito tempo aqui, sabe? E depois desapareceram e ninguém sabe para onde foram. Sabe? São alguns mistérios também da história do Brasil. Que bacana, José Augusto. Eu gostaria de ficar com você a noite toda aqui, porque é envolvente o assunto, né? A gente vai se entusiasmando com isso. E tudo isso, gente, eu vou colocar agora aí embaixo, você está vendo o crédito, tá na página lá do Guia Fanzine. Você veja lá o trabalho do José Augusto Fonseca e você vai se impressionar com a capacidade que esse homem tem de buscar as coisas desconhecidas do nosso Brasil. Eu gostaria de te agradecer, José Augusto. Você vai voltar no nosso programa. Hoje nós demos como é que se diz, uma entrada, né? Uma entradinha chute inicial. Do grande banquete, porque tem muita coisa. E essa entrada foi importante. Nós não sabemos, a gente viu que tem muitas origens, não conjecturamos nada, isso foi muito bacana, né? Deixamos essa incógnita toda. Tempo atrás, diziam que o Brasil não tinha história, não tinha arqueologia. Opa. E eu estou contestando, gente, como não tem arqueologia? E tem coisas inexplicáveis, tem coisa que você não vai explicar com uma teoria normal, comum, não consegue. E fora o que está coberto pelas matas, né? Que foi, imagina a nossa Amazônia, então, uma série de. Nem quero pensar, né? Você imagina se a gente fosse pesquisar isso aí, vamos ficar isso aí. José Augusto, muito obrigado. Em breve nós vamos estar de volta aí, vamos combinar aí por onde a gente vai começar a dar um desenvolvimento a essa conversa maravilhosa, que o objetivo do Vida Inteligente é levar conhecimento e cultura para todo mundo, né? E você tem isso de monte. Então, mais uma vez, eu te agradeço a disposição de estar presente, fico satisfeito, depois de tanto tempo, a gente poder ter se encontrado e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Te agradeço também pela sua atenção aí, e estamos à disposição. Obrigado a todos. Obrigado, fraterno abraço para você e até a próxima. Gente, que maravilhoso, né, poder conversar com o José Augusto. Vocês não fazem ideia quanto tempo que eu queria. Se você entrar no site, que agora está embaixo, você está vendo o endereço, você vai se encantar, você vai se encantar. O homem é uma sumidade. Tem muitos textos, se você lê, você não para de ler. Então foi muito bom, nós tivemos a oportunidade de estar com ele um pouquinho, e nós vamos voltar em breve numa próxima oportunidade. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima.